Olá, ser de luz! Seja bem-vindo ao Instagram da Rádio Luz Radiônica. Hoje nós temos o nosso Chá com os Anjos, com o nosso querido professor Carlos Magalhães. E aí, como é que foi a semana? Como é que passou? Semana passada, ó, quarta-feira, e já é quarta-feira de novo. Então, eu quero falar para vocês que se você quiser participar conosco ao vivo, é só me chamar aqui embaixo, que aí a gente coloca vocês aqui, tá bom? Eu vou adicionar aqui o meu querido professor. E o pessoal que está chegando, sejam bem-vindos. Gratidão por estarem aqui. Oi, meu querido. Olá, boa noite. Boa noite. Como é que você tá, Tudo, professor? tudo ótimo. E com você, tudo bem? Tudo bem também. Que bom, que bom. Estamos aqui novamente. E o que que Verdade. nós temos de novidades para hoje? Novidades para hoje? Bom, a gente tem a metáfora, que você vai trazer uma metáfora especial, e também a gente tem o nosso oráculo dos anjos. E tenho certeza que tem alguma pessoa que queira participar conosco ao vivo. Perfeito, perfeito. Então, vamos, enquanto a gente faz a metáfora, né? Fala a metáfora, depois a gente vai, né, falar um pouquinho sobre a metáfora, né? Trazer um pouquinho de consciência para a reflexão. Lembrando o seguinte, tá? Para quem pensa que uma metáfora é apenas uma história, na verdade é uma história, tá? A metáfora ela é uma história e só que ela é uma história muito poderosa. Por quê? Porque ela é uma história que ela vai nos trazendo imagens e de forma inconsciente, o nosso cérebro ele vai pegar aquela mensagem e ele vai associar com alguma situação que a gente esteja vivendo hoje, e a partir daquilo ele começa a tirar alguma conclusão ou até mesmo ter alguma resposta, tá? Então, a metáfora, ela vai além do que simplesmente, de repente, eu chegar e falar assim, olha, o melhor para você é isso, o melhor para você é aquilo. Porque aí sou eu que estou falando. Através da metáfora, é o seu cérebro, é a sua mente que vai te trazer os insights, tá? E tudo isso de forma inconsciente. Então, não existe rejeição por parte da tua mente racional. Por isso que a metáfora, ela é muito poderosa, tá? Um dia a gente pode fazer uma live para detalhar exatamente como que funciona isso, né? Mas ela cria um roteirinho, né, que vai por associação, trazendo aquele problema que você está vivendo hoje, né, como se fosse para trazer algumas respostas para você, algumas soluções, tá? Então vamos lá. A metáfora de hoje, ela é intitulada Consertando o Mundo. Consertando o Mundo. Lembrando também que nós temos metáforas lá no canal da Rádio Luz Radiônica, no YouTube. Se você não tem o acesso, é só você digitar lá no YouTube Rádio Luz Radiônica, né? E aí você vai lá em Carlos Magalhães, que você vai ver várias metáforas, ou vai no Missão Ser Feliz. Perdão. Saúde. Ou vai no Missão Ser Feliz e tem lá os nossos programas, né? Tem os nossos programas e também as metáforas, tá? E a Minuto da Consciência também. E é só buscar lá, canal Rádio Luz Radiônica. É isso, professora? É isso mesmo. Temos também o Minuto da Consciência, temos o Missão Ser Feliz, com as metáforas, e temos todas as playlists, né? Toda a playlist do nosso Chá com os Anjos. Se você perdeu alguma coisa, não consegue encontrar aqui no Instagram, entra lá na Rádio Luz Radiônica que você vai ver. Tá tudo em playlist certinho. E aí, se caso você queira
fazer um atendimento online, fazer uma mentoria com o nosso querido professor Carlos Magalhães, também você pode acessar aqui no nosso Instagram, vou deixar aqui, né? Você pode acessar lá para entrar no Instagram dele, ou você pode ir também lá no canal do YouTube, lá também tem um link que vai direto para o atendimento do WhatsApp do nosso querido professor. Inclusive, certo? professora, certo? Inclusive, tem uma mentoria agora iniciando, que eu faço algumas mentorias durante o ano, e esta é a última do ano, é a última deste ano, e essa mentoria é um valor simbólico, tá? Não vou mais fazer o ano que vem com valores simbólicos assim, então estou avisando, pode ser a sua oportunidade, e ela vai iniciar domingo agora, tá? Domingo, dia 18. São 60 dias de mentoria, tá? Mas se você quiser algum detalhe a mais, vai lá no meu Instagram, carlos.magalhães03, e você vai ter lá, me chama no direct, né? E você vai ter, faça a sua pergunta, eu respondo, e também lá no meu, na bio, tem lá entrar em contato, aí você vai direto para o meu WhatsApp. Se tiver qualquer dúvida, pode me chamar, eu sou bem acessível, é só você colocar sua dúvida, tá? Essa mentoria eu chamo de mentoria, mas é mais um treinamento, tá? Porque eu vou pegar você pela mão e eu vamos juntos ali com as outras pessoas da egrégora, trabalhando em pontos essenciais, fundamentais, que são as bases para prosperidade, para saúde físico, mental, emocional, e para que você possa já começar a iniciar a mudança de alguma área da sua vida ainda durante a mentoria, tá? Ah, mas a minha mudança financeira, eu estou desempregado. Não importa. Vão acontecer milagres como tem acontecido em todas as demais. A questão é um treinamento, tá? Além das aulas ao vivo, essas aulas vão ficar gravadas e você vai ter acesso durante 2 anos, tá? O valor, como eu disse, é um valor simbólico, mas se vocês desejarem saber mais, me chama lá no privado, tá? E que mais? Bom, enfim, é isso, tá? E é a última mentoria do ano que eu vou estar aplicando e vai começar dia 18 agora, domingo, dia 18, tá? Às 19 horas vai começar, mas se você não puder participar às 19, vai ficar gravado numa plataforma, tá? E eu vou estar ali trazendo exercícios, técnicas com você, ao vivo, tá? As mesmas ferramentas que proporcionaram, né, eu chegar até onde eu estou e ter a liberdade financeira, de tempo e geográfica que hoje eu tenho, tá bom? Então, minha vida nem sempre foi assim e eu também tive um começo. Então eu peguei o que de melhor, né, serviu para mim e, claro, utilizando toda a experiência que a gente tem aí há mais de 15 anos e agora estou trazendo para vocês aí. Mas vamos lá. Metáfora de hoje, consertando o mundo. Consertando o mundo. Um cientista, olá, Elci, boa noite. Quem que está aqui conosco? Elci, Claudete Souza, Nela Rodrigues, Nela Rodrigues, Ana Paula, boa noite. Boa noite, Ângeli. Boa noite, Bill. Maura, boa noite para todo mundo que já está e para todo mundo que está chegando. Vamos lá, então. Eu vi aqui a Elci entrando. A Elci, inclusive, é uma das participantes dessa nova mentoria. Tô certo, Elci? Coloca aí um joinha, sim ou não. Mas ela já confirmou que estaria na mentoria. Consertando o mundo. Um cientista vivia preocupado com os problemas do mundo e estava resolvido a encontrar meios de melhorar o mundo. Passava dias em seu escritório e fazia cálculos e mais cálculos em busca de algumas respostas para suas dúvidas de como ele poderia mudar o mundo. Certo dia, o seu filho de 7 aninhos apenas invadiu o seu santuário, que era o seu escritório,
e decidiu ajudá-lo a trabalhar. E o cientista ficou até um pouco nervoso com aquela interrupção e tentou fazer com que o filho fosse brincar em outro lugar. Vendo que seria impossível demovê-lo daquela ideia de ajudar o pai a trabalhar, o pai então procurou algo que pudesse oferecer ao filho com o objetivo de distrair a atenção do filho e de deixar ele ali, procurando a solução para melhorar o mundo. De repente, ele deparou-se com o mapa do mundo e alegrou-se, pois era exatamente o que ele procurava. E com o auxílio de uma tesoura, ele recortou o mapa em vários pedacinhos. E, junto com o rolo de fita adesiva, entregou ao filho, dizendo: olha, filho, se você está querendo me ajudar a mudar o mundo, então você precisa primeiro começar com este quebra-cabeça. Eu vou te dar o mundo em vários pedacinhos para você consertar. Aqui está o mundo todo despedaçado. Veja se você consegue unir as partes e você vai consertar o mundo bem direitinho. E não esqueça, você tem que fazer tudo isso sozinho. E aí você vai colando essas partes com a fita adesiva, sempre que você conseguir encontrar a parte que encaixa na outra. Ele calculou que aquela criança iria levar dias para recompor o mapa. Mas, algumas horas depois, ele ouviu a voz do filho que o chamava muito calmamente: pai, eu já terminei. E ele disse: já terminou? Sim, pai, eu fiz tudinho, conforme o senhor me falou. A princípio, o pai não deu crédito às palavras do filho. Seria impossível naquela idade ter conseguido recompor um mapa que ele jamais tinha visto. Relutante, o cientista levantou os olhos das suas anotações, pois ele estava ali intertido em achar uma solução para melhorar o mundo, certo de que veria um trabalho digno de uma criança, tudo colado, de ponta cabeça, enfim. Para sua surpresa, o mapa estava completo e perfeitamente encaixado, todas as partes no lugar certo. Todos os pedaços tinham sido colocados nos devidos lugares, mas como seria possível? O filho dele nunca tinha se deparado com aquele mapa. E então, como que ele teria essa capacidade? Então ele resolveu averiguar com o filho como ele tinha conseguido tão rapidamente fazer aquela tarefa. Meu filho, você não sabia como era o mundo. Eu cortei em vários pedacinhos. Como é que você conseguiu? Pai, eu não sabia como era o mundo. Mas quando você tirou o papel da revista para recortar, eu vi que do outro lado da folha tinha a figura de um homem. E quando você me deu o mundo para consertar, eu tentei, mas eu não estava conseguindo. Foi aí que me lembrei do homem. E eu virei os recortes e comecei a consertar o homem, que eu sabia como ele era. Quando consegui consertar o homem, eu colei tudo direitinho como o senhor me pediu, virei a folha e vi que eu tinha consertado o mundo. Interessante, né? Interessante. Bom, geralmente metáfora, né, a gente não é favorável a gente trazer conclusões, porque cada um tira a sua própria conclusão, associando o momento que está vivendo agora, né, e aquilo que quer uma resposta. Mas em relação ao mundo, né, claro que isso é uma metáfora, mas não existe outra maneira de consertar algo, a menos que primeiro a gente esteja em harmonia, em equilíbrio,
em paz, para que a gente possa, a partir dessa energia emanada, né, estabelecer mais do mesmo na nossa vida e, claro, contagiar os outros com essa energia. Tá? Então, precisamos consertar, bem dizer, a nós mesmos. Né? Tem até uma música que fala, né, me curar de mim, me curar de mim. Esses dias, professora Sônia, eu postei, eu sempre acordo de madrugada, num determinado horário, com algumas ideias. E eu durmo com um gravadorzinho, né? E aí quando eu acordo, eu gravo, né? E depois eu acabo postando nas minhas redes, né? Levando para as nossas mentorias, ou então para alguns alunos, né, individuais, né, de terapias. E esses dias me veio algo muito simples, né? Muito bobo, muito banal, mas também de grande profundidade. E eu até coloquei nas minhas redes, eu não sei se eu vou lembrar, mas é mais ou menos assim. Imagine que você tivesse o poder de mudar o outro. Então, digamos assim, o homem, né, tem o poder de mudar o outro. É claro que se esse poder fosse atribuído ao homem, ou à mulher, né, a você, ele seria atribuído a todos. Então, eu também teria o poder de mudar o outro. Então, se eu tenho o poder de mudar o outro, e de repente você tem o poder de mudar o outro, e nós dois entramos numa situação de divergência, de conflito, de instabilidade, e você deseja que eu mude para que aquilo... Né? Porque geralmente é assim, né? A gente... aquilo está acontecendo por causa do meu patrão. Aí você está querendo que o patrão mude. O meu pai, eu preciso sair de casa porque o meu pai... Você está querendo que o teu pai mude. Porque a minha mãe, meu irmão, meu marido, minha esposa, meus filhos... minha vida financeira está uma lástima por causa do governo. Você está querendo que o governo mude. Quando eu falo mudar o outro, é isso, tá? Então, perceba, não minta para você mesmo. Eu não quero que ninguém mude. Não é isso. Você quer sim. A todo momento nós estamos atribuindo a responsabilidade ao outro. Então, se algo não vai bem na minha vida e eu atribuo a responsabilidade ao outro, eu estou dizendo que eu gostaria que o outro mudasse. Então, eu estou querendo que o outro mude. Então, tá. Só que perceba, voltando ao início da história, se o outro também tivesse o poder de mudar alguém, ele talvez quisesse mudar você também. A pergunta é, você mudaria? Porque se você quer que o outro aceite mudar, você deveria aceitar mudar também. Mas se você mudaria, então você já pode mudar. Não precisa esperar que o outro mude. Agora, se você não mudaria, por que o outro deveria mudar? Por que o outro deveria aceitar mudar? Então perceba que a nossa mente sempre vai dizer, mas é porque o outro está errado. Perceba uma coisa, para você o outro está errado. Para o outro, às vezes, ele está fazendo o seu melhor. A realidade que você traz para a sua mente é a sua verdade. Só que a sua verdade, de repente, não é a verdade do outro. E a verdade do outro, ela tem que ser respeitada. Só que às vezes é muito mais difícil a gente se mover no sentido de assumir a responsabilidade, de mudar, de estar no controle da nossa vida. Porque enquanto eu quero que o outro mude, na verdade, entre linhas, eu estou dizendo que a minha vida vai mal por causa do outro. Então, estou dizendo que o outro está no comando, no controle da minha vida. E isso é um decreto. E quanto mais eu decreto isso, mais o outro fica no comando da minha vida. Só que perceba que sou eu quem permito isso. Só eu posso permitir. Tá? Só eu posso permitir. E aí eu fico ressentido, e aí eu entro naquela energia e eu dou mais poder ao outro. Sim, porque quando o outro está fazendo algo que para mim, é negativo, e eu entro numa energia negativa, eu estou alimentando aquela energia negativa e ela vai crescer. Primeiro eu estou colocando o foco naquilo e tudo que a gente coloca foco cresce e aparece, tá? É muito engraçado
que muitas vezes aquilo que a gente critica, aquilo que a gente às vezes julga, né? Aquilo que nos afeta negativamente, nós passamos a ser instrumento que potencializa o mesmo daquilo que eu combato. De que forma? Então, eu estou combatendo algo, mas eu sou o instrumento que vai alimentar esse algo. De que forma? Digamos que o meu patrão, né, ele fez algo que para mim é negativo. Então, eu estou combatendo aquilo. Não, isso não é justo ele fazer isso comigo. Só que quanto mais eu me ressinto com isso, mais negativo eu fico. Quanto mais raiva eu tenho, mais negativo eu fico. Quanto mais repulsa eu tenho, quanto mais tristeza eu tenho, quanto mais mágoa eu tenho, mais negativo eu fico. E o meu negativo, ele só pode servir para alimentar o outro negativo que já estava lá. E vai potencializar aquilo. Por isso que muitas vezes a nossa vida não avança. Porque nós entramos naquela energia e permitimos que aquela energia nos acesse e acabe nos afetando ainda mais, tá? Então, muita atenção a isso, porque se o outro tivesse o poder para te mudar e você não aceitaria que ele te mudasse, você não tem o direito sequer de pensar que o outro deveria mudar. Se você não consegue mudar a você mesmo, a você mesma, né, a consciência de você, para entender isso que eu estou falando, como que você espera que o outro mude? As coisas só vão mudar lá fora a partir do momento que você mudar. A partir do momento que você der o primeiro passo. A partir do momento que você mudar a tua consciência, a tua vibração, a tua energia, você vai perceber que lá fora tudo começa a mudar. E mudar para melhor ou para pior. Depende para onde você está vibrando, para onde você está levando a tua energia. E isso é escolha tua. Ah, professor, mas tem muita coisa que acontece na minha vida que não foi escolha minha. Ok, eu concordo. Só que mesmo para aquilo que aconteceu, que não foi você que escolheu, agora você pode escolher o que fazer com aquilo que aconteceu. E o que você fizer agora vai determinar o que vai acontecer depois. Então está sim no teu controle. É que a gente tem memória fraca. Né? Mas, de repente, muito do que está acontecendo foi escolha tua lá atrás. E às vezes, professor, às vezes a pessoa ela tem tanto medo de se autorresponsabilizar por algumas coisas, que assim, tem aquela coisa do medo, né? Ah, eu errei aqui, eu fiz besteira aqui, e aí o que as pessoas vão pensar, né? Normalmente as pessoas falam muito disso, né? Gente, é isso. Quando você erra, você tem que ver que você errou, olhar onde você errou, falar, tudo bem, errei por causa disso, porque eu não sabia disso, não sabia dessa regra, né? E falar, tudo bem, é a vida, você vai ter que aprender, certo? Tudo você vai ter que aprender, né? A nossa vida não tem um manual, né, professor? Você tem que aprender. Pois Quando você não aprende de uma tal forma, você tem a bênção também. Porque às vezes, muitas vezes, vem a bênção para você, e aí você fala, gente, como... Ela falou, olha que coisa linda que eu aprendi, tudo. Aí você fica feliz, você fica empolgado, né? Mas às vezes acontece também de você cometer um erro, alguma coisa, porque você não tinha, às vezes, você não soube como levar aquele momento, né? E aí tem gente que fica lá se martirizando, né, professor? Não sei se você tem algum aluno assim que fica lá se martirizando. A verdade... Por que eu errei? Por que aconteceu isso comigo? Por que, né? A verdade é a seguinte. A verdade é a seguinte, existem princípios, tá? Princípios são leis, tá? E essas leis, elas regem o universo. Elas regem a tudo, elas sustentam, né, tudo que nós conhecemos.
A gente poderia chamar esses princípios de Deus, né? São essas regras que... É bem assim, ó. Vamos denominar esses princípios, vamos trazer o nome Deus, tá? Você quer saber quem é Deus? O que é Deus? Então pronto. São princípios, são esses princípios, tá? São os princípios que mantêm a Lua onde ela está, que faz a Lua ter as fases da Lua. Ah, mas a ciência já explica isso. Ok, a ciência só explica isso porque teve um princípio que criou a vida. Senão nem ciência não existiria. Nem homem existiria, nem terra existiria, nem água. Ah, mas foi o Big Bang. Ok. O Big Bang só explodiu porque teve um princípio ou vários princípios que criaram o Big Bang. Tá? Se você chama de Deus, se você chama de princípios, se você chama de leis, se você chama de consciência, se você chama de energia, não vai mudar o que é. Não vai mudar o que é. Se você combinar comigo e falar assim, ô Carlos, eu posso te chamar de Maria? E eu falar, pode. Aí você me chama de Maria. Aí eu olho para você. Mudou quem eu sou? Não mudou. Então, vamos lá. Os princípios regem todo o universo e sustentam a vida, sustentam todos nós. Quanto mais você... Muita atenção ao que eu vou falar. Quanto mais você estiver alinhado com esses princípios, mais o sobrenatural vai agir na tua vida. Porque você vai estar conectada ao sobrenatural, conectado ao sobrenatural. Ah, professor, mas quais são esses princípios? Bom, é sobre isso que nós falamos nas nossas lives, é sobre isso que nós falamos nas mentorias, é sobre isso, e você pode estudar esses princípios. Só que, se você bater o pé, ah, não, mas isso para mim... Não... Ok. Veja bem, para esses princípios não tem certo, não tem errado. Você pode o que você quiser. Você pode até se envenenar, você pode o que você quiser. Não tem certo, não tem errado. Só tem causa e efeito. Tem algumas leis, causa e efeito. Ação e reação. E aí, se você não aprende por amor, você vai aprender com o sofrimento. Aquilo vai se repetindo. Aquilo vai se repetindo. Então, às vezes, você larga do seu marido, larga da sua esposa por causa disso, daquilo. Ok. Qual é o sentimento que o teu marido te traz? Ah, ele me traz sentimento de ódio. Ok. Pode ser até que você arrume um marido maravilhoso depois. Mas você vai ter um filho que vai te trazer sentimento de ódio. Você vai ter um empregado que vai te trazer sentimento de ódio. Porque o que você precisa trabalhar para se alinhar com os princípios é o teu ódio. Ah, mas o meu marido me traiu. Ok, eu não estou dizendo para você não separar. Isso é uma escolha sua. Perdoar ou separar é uma escolha sua. Se separar, eu também oriento que perdoe mesmo assim. Só que veja bem, a traição é do seu marido. O ódio é teu. Ele vai embora, ele leva com ele a traição. O ódio continua com você. Ele pode ficar quietinho ali por um tempo, mas em algum momento, se você não trabalhar naquilo, ele vai se manifestar de novo. E um dos princípios é o porquê nós estamos aqui. Nós estamos aqui para quê? Para evoluir, para ser feliz e para servir. Então, quando nós... O que nos impede, né? Para a gente ter essas três coisas, nós precisamos estar em harmonia com tudo e com todos. E o que nos impede, muitas vezes, da gente estar em harmonia com o outro? São os nossos desequilíbrios. Mas o que nos traz esses desequilíbrios? Os nossos sentimentos. Raiva, ódio, rancor, ansiedade, sei lá, os nossos sentimentos. Tá. E como que eu faço, então, para eu trabalhar nesses sentimentos? Bom, primeiro, eu preciso ter conhecimento desses sentimentos. Muitas vezes é o outro que me apresenta a esses sentimentos. Então, muitas vezes eu me conecto com um marido que vai fazer algo, que vai me gerar esse sentimento, que vai me trazer esse sentimento, e aí eu vou perceber o que eu preciso trabalhar em mim para eu entrar em harmonia com tudo e com todos. Até mesmo com o meu marido que me traiu, com a minha esposa. Como assim? Vou entrar em harmonia e vou ficar com ele? Não, isso é outros 500.
Você fica se você quiser. Se você perdoar e quiser ficar, ok. Se você perdoar e quiser largar, ok. Se você não perdoar e largar, sabe o que vai acontecer? Eu estou cansado de ver isso. Você vai tomar o veneno que não pertence a você. Por quê? Por quê? Porque o universo, ele é muito justo. Então, e não adianta dizer, mas isso está errado. É assim que funciona. Você é uma mulher honesta, você é trabalhadora, você cuida dos teus filhos, você cuida do teu marido. E ok, uma vida perfeita. Só que em algum momento, você descobre que o teu marido é tudo ao contrário disso. E aí você pega ele com outra. Ok. Aí vem a separação. Perfeito. Então vamos recapitular. Você plantava flores. Sim, você só fazia tudo bonitinho. Então você plantava flores, plantava flores, plantava flores. E ele ficava plantando espinhos, plantando espinhos, plantando espinhos. Ok. Você deveria colher flores e ele deveria colher espinhos. Só que o que acontece na maioria das vezes? A partir do momento que você descobre, você começa a aflorar tudo aquilo que você precisa trabalhar em você. Raivas, ódios, vingança. Ok. E aí você separa. E até aí está tudo certo separar, se você escolher separar. Só que é o seguinte, os espinhos que eram dele, quando você sente raiva, você começa a colher. Os espinhos que eram dele, quando você sente rancor, você começa a colher. E você vai se ferindo, vai se ferindo. Só que aí o que sobra para ele colher? As tuas flores. E é por isso que na maioria dos casos, e eu não estou dizendo se é justo, se é injusto, são princípios e é assim que funciona. E é por isso que na maioria dos casos, a mulher que sempre foi certinha e honesta, depois de uma separação, ela, na maioria dos casos, tá? Ela engorda, fica com depressão, se acaba, começa a ter um monte de doenças, física, mental, emocional, começa a se vitimizar, e o cara só prospera e está com a novinha. E aí a gente fala, Deus é injusto? Aí a gente para de acreditar em Deus. São princípios. A gente precisa entender esses princípios para que esses princípios interajam a nosso favor. Você não tem que colher os espinhos dele. Se ele tomou uma decisão que para você é errado, porque para ele não era errado. Para ele, quando ele estava fazendo, ele estava feliz. Ele não fez forçado. Uhum. E outra coisa, não é o que ele fez que te fez sentir isso que você está sentindo. Porque se fosse o que ele fez, você sentiria na hora que ele estava fazendo. E na hora que ele estava fazendo, você não sentiu. Você só sentiu 3, 4, 5, 6 anos depois, quando você descobriu. Então perceba que no momento que você ficou sabendo, a forma como você trouxe aquilo para dentro de você, a forma como você internalizou, é que criou a realidade que vai te trazer todos esses venenos. Então, o que fazer numa hora dessas? Primeira coisa, é você compreender que você fez sempre tudo certo. Então, é mudar o olhar. É falar assim, poxa vida, Deus está me mostrando que Ele não é a pessoa que me merece. Porque eu nunca deixei a desejar. Já que Ele fez isso, então, eu desejo que Ele seja feliz. Mas eu não aceito. Eu vou sofrer, vou passar o que eu tiver que passar. Mas eu vou, o mesmo tanto que eu quero ser feliz, eu desejo para Ele. Mas não é com hipocrisia. Você vai ver, não, agora você vai ser feliz, agora você vai ver o que é bom. Gente, não é isso. Não é isso. Não adianta você achar que é certo e que é errado. Não adianta você achar que deveria ser isso ou deveria ser aquilo. Existem os princípios e esses princípios são imutáveis. Perceba que as leis não é o homem que cria. O homem, ele interpreta as leis e ele nos mostra as leis. Mas elas já existiam. Não foi o Einstein que criou a lei do termoelétrico, a lei da relatividade. Não, essa lei já existia. Depois, se vocês quiserem, vocês façam uma experiência
Pega um pedacinho de papel higiênico, e faça uma bolinha, sim, bem pequenininha. E aí você pega a sua carteira e levanta assim. Eu não vou fazer aqui porque eu não tenho, senão eu fazia para mostrar para vocês. E aí, bom, o que é mais pesado? É a carteira. Ok. Só que se você colocar os dois pertinho assim, na mesma altura, e soltar exatamente ao mesmo tempo, eles vão chegar na mesa ou no chão ao mesmo tempo. Mas como assim, se a carteira é muito mais pesada? É uma lei. É uma lei. Se você soltar um caminhão e um pedacinho de papel higiênico, se não tiver interferência do vento, ele vai chegar ao mesmo tempo. Mas como isso é possível? O caminhão é muito mais pesado. É uma lei. Só que essa lei dá para calcular e explicar através da lei da gravidade. Agora, tem leis que a nossa mente limitada não consegue compreender, porque são leis sobre o eterno, sobre o ilimitado, mas são leis também. Outra lei, digamos que uma pessoa boa e uma pessoa, nossa, que matou 500 mil pessoas, sobe num prédio. Bom, pela nossa consciência, o que seria justo, se os dois pularem, a pessoa boa não vai morrer, porque ela é boa, ela vai sair voando. Gente, sabe quem que não vai morrer? Quem for mais inteligente falar, eu não pulo. Tá? Então, por quê? Porque é uma lei. Tem coisas que são leis, não são mutáveis, não dá para mudar. Então a gente precisa ter esse conhecimento. É para isso as nossas mentorias. Para a gente trabalhar em cima dessas leis, a gente vê uma por uma e a gente acessar esse conhecimento. Por quê? Porque se a gente não tem o conhecimento, a gente não vai praticar. Se a gente não pratica, a gente não pode ressignificar nada a nível mental, a nível subconsciente, a nível de padrão mental. Então, o que consiste é assim, ó, você tem que entender, aprender, né, ter o conhecimento, praticar e ressignificar. É isso, é aprender, praticar e ressignificar. Quando você ressignifica, você vê um resultado diferente. E aí você aprendeu. Quando eu falo aprender, na verdade você não está aprendendo, você está tendo acesso ao conhecimento, tá? Mas você não está aprendendo. Você só aprendeu no momento que você pratica e ressignifica. Aí você muda o resultado. Mudou o resultado, aí é a prova que você aprendeu, tá? Então, como eu estava falando, tem uma mentoria minha, vai encerrar amanhã as vagas. É um grupo muito limitado de pessoas, porque eu quero trabalhar um a um, eu quero pegar pela mão um a um. Vai encerrar amanhã e vai encerrar amanhã as inscrições. E ela vai começar domingo, dia 18, tá? Se você quiser saber mais, o valor é um valor, assim, simbólico, tá? Se você desejar saber mais, é a última mentoria deste ano, não vai ter outra, e o ano que vem não terá mais por esse valor. Se você quiser saber mais a respeito, me chama no privado, vai lá no meu perfil do Instagram, carlosmagalhães.03, lá na bio tem lá WhatsApp, aí você clica lá e eu te dou todas as orientações, tá bom? Então vamos para o oráculo, professora? Sim. Vamos. Professora, a Elci mandou mensagem aqui para mim, no particular, é que ela não está conseguindo escrever os comentários. Aí ela escreveu aqui que ela está nesse grupo da mentoria e ela está muito feliz. E ela falou assim, que na hora que eu estava falando de energia, ela falou assim, se conectar com novas energias, mudar de dentro para fora. Então, estou só falando o que ela disse aqui nos comentários, no particular, porque ela falou que não está conseguindo escrever. Eu não sei, o Instagram mudou algumas regras aqui. Então, se você não me segue, não segue a rádio, segue, veja se você consegue seguir a gente e ver se muda alguma coisa, ver se, sei lá, Instagram você sabe como é que é, né? Sim, Faz sim. parte. E o que ela falou em relação a... Oi, pode falar, desculpa. E ela quer participar com a gente. Tá certo. Fala para ela seguir você para ver se ela consegue entrar, tá? Agora, Tá. Ótimo, então pode chamar ela já, não tem problema nenhum, já pode ir chamando ela. Ou você convida, ou ela se convida aí, Eu fique à vontade. convidei. Será um prazer recebê-la.
Agora, é o seguinte, ela falou uma coisa e muito bem colocado, energia. Um outro princípio é a lei da vibração. Que as pessoas falam lei da atração, tal, mas na verdade a lei da atração é uma lei secundária, tá? A lei principal é a lei da vibração. O que é a lei da vibração? Tudo é vibração. Tudo vibra, tudo vibra. Tudo cria uma energia. Então, por que eu estava dizendo que quando você precisa, às vezes, mudar a tua identidade energético-vibracional para você se alinhar a outra energia? Porque a forma que nós temos para nos comunicarmos com Deus, com o universo, é a partir da linguagem do universo. Como que você vai se comunicar com um inglês nativo? Ou você fala inglês, ou ele fala português. Um dos dois tem que falar o idioma do outro. Senão vocês não vão se entender. Como você vai se comunicar com um russo? Ou o russo fala português, ou você fala russo. É o único meio de estabelecer essa comunicação. Tá? De alguma maneira o russo precisa entender o que você está falando e você precisa entender o que o russo está falando. Com o universo não é diferente. Não é diferente. A linguagem do universo é vibração. Tá? Você já deve ter ouvido falar em magnetismo. Magnetismo é vibração, é frequência. Então, nós estamos a todo momento nos comunicando com o universo. Mas, infelizmente, nos comunicando de forma errada. Perceba que dentro de uma semente de laranja não tem um pé de laranja. Não tem um pé de laranja. Tem a energia de um pé de laranja, tem a vibração de um pé de laranja, tem os elementos químicos que vibram na frequência de um pé de laranja. Quando você coloca aquela semente no solo, você amplifica, você potencializa, você nutre aquela semente e aquela vibração ela se torna ainda mais forte. E ela começa a atrair o pé de laranja do universo. O pé de laranja está no universo. Aí ela começa a atrair. E ela vai crescendo e vai atraindo aquela energia do universo. E ela vai crescendo. A gente diz que tudo está no amorfo, né? No amorfo. Até que você materialize aqui na Terra. Então, e ela vai crescendo até que vira um pé de laranja. Qual é a diferença de você para um pé de laranja? Para uma semente, né? A diferença é, a semente do pé de laranja sempre vai vibrar na frequência de um pé de laranja. A menos que você enxerte ele, ele sempre vai ser um pé de laranja. Não tem como ser outra coisa. Você não. Você pode vibrar na frequência que você quiser. Na frequência da saúde, na frequência da pobreza ou da prosperidade, da escassez ou da prosperidade, na frequência da saúde ou da doença, na frequência da felicidade ou da tristeza, na frequência, você pode vibrar como você quiser. Só que muitas vezes nós pensamos assim, mas eu só vou ficar alegre quando acontecer tal coisa. Pois é. Se você está triste porque aquilo não aconteceu, que frequência que você acha que está vibrando? Na alegria ou na tristeza? Mas não devia ser assim. Se eu estou precisando, é um princípio. Não é do jeito que eu quero. Eu também gostaria, sabe, que a pessoa que cai do prédio saísse voando, para ninguém morrer. Eu gostaria que se um avião caísse, ninguém morresse. Mas tem os princípios. A gente não consegue mudar isso. Agora a gente consegue entender esses princípios e usar esses princípios a nosso favor. Então perceba que quando você está reclamando, duas vezes, clamando, você está clamando duas vezes por algo, você poderia clamar duas vezes por algo positivo. Sim, você podia reclamar, falar assim, nossa, a minha reclamação hoje é tanta prosperidade na minha vida. Eu clamo gratidão por essa prosperidade. Você está reclamando, clamando duas vezes, gratidão pela prosperidade. Mas não, a gente só conhece o reclamar de coisas negativas. Só que quando você reclama por coisas negativas, você está vibrando o quê?
Você acha que está vibrando coisa positiva? Você acha que você vai falar para o universo, ô universo, me alinha com algo positivo? Não, porque ele só entende a tua vibração. Então, se a tua vibração é negativa, ele vai te dar mais do mesmo daquilo que você está vibrando. Por isso, que foi muito importante, muito bem colocado aqui, o que a Ossi colocou para nós. Porque a vibração é assim, ó, é informação, consciência, energia e matéria. Tudo que existe é informação. A informação forma a consciência. A consciência forma a energia, a vibração, e a vibração condensa na matéria, né? Manifesta na matéria. O que é informação? Informação é tudo. É informação que vem do teu DNA, é informação de tudo que você aprende, é informação de sentimento que você absorve até na barriga da tua mãe. Isso é informação, tá? Tudo que vem é informação. E o que é consciência? Consciência é um conjunto de informações que cria uma realidade específica. E o que é energia? A energia é a vibração, que parte da tua consciência, essa vibração. E o que é a matéria? A matéria é quando ela se condensa, né, se manifesta na matéria. Quando ocorre o colapso da função de onda, aí aquela energia sai daquela matéria amorfa e você consegue perceber com os teus sentidos. O problema é que a gente não percebe aqui o que a gente pensa, mas está aqui. Está aqui. Neste momento, as ondas da TV Globo estão passando pelo meio de você aí. Estão lá na casa do teu vizinho porque ele está assistindo a Globo, mas está passando por dentro de você. Agora, pelo motivo de você não ver, quer dizer que não existe? Aqui neste momento, na minha casa, tem todas as emissoras do mundo, todas as rádios do mundo, todos os celulares que estão falando no mundo. Está tudo aqui. Se você ligar para mim, vai tocar meu celular. Mas ele passa pelo meu vizinho, ele passa pelo quarto, ele passa pela padaria, e ninguém vê. Agora, o fato de você não ter a possibilidade de decodificar esse sinal e enxergar tudo, e é muito óbvio por que a gente não vê. Porque se a gente não consegue lidar com o mínimo, que é o que a gente fala, o que a gente percebe, o que a gente sente e o que a gente faz, como que você iria lidar com tanta informação? Todas as rádios do mundo, todos os celulares do mundo, todas as televisões do mundo, como que você iria lidar com isso? Só que não é porque você não vê que não está aqui. Então a gente precisa acreditar que existe muito mais do que aquilo que a gente conhece e do que aquilo que a gente percebe a nível dos nossos sentidos. Quando você imagina uma visão de futuro, né, e a gente vai aprender isso na mentoria, que vai começar, para quem entrou agora, me chama no privado que eu dou mais detalhes dessa mentoria. Vai aprender? Não, a gente vai praticar, porque na verdade não é um curso, tá? É um treinamento, e a gente vai praticar juntos técnicas que me levaram até onde eu estou hoje. Então eu vou te pegar pela mão e a gente vai fazer juntos. Então quando você tem uma visão do futuro, na verdade, isso é um desejo que você tem. Tá? O que é um desejo? Desejo é uma promessa de Deus. É uma promessa. E você acha que Deus não cumpriria a sua promessa? Ah, mas eu já tive tanto desejo e nunca realizei. Pois é, porque faltou a tua parte. E vocês vão aprender qual é a tua parte na mentoria. E vão aprender como semear essa parte. Só que é assim, quando você tem essa visão do futuro, isso é real. A imaginação também é uma realidade, só que é uma realidade imaginária. Agora, perceba que tudo que existe no mundo, na matéria, antes de existir na matéria, existiu na mente de alguém. Agora, olha que interessante. A nível material, a gente acha que as coisas são impossíveis, algumas coisas. Mas, a nível imaginário, você pode imaginar o que você quiser. Ué, mas se tudo que tem na matéria passou pela imaginação, então nada é impossível. O problema é que você não acredita, o problema é que você não se alinha com as leis para que o sobrenatural passe a agir na tua vida. E aí você quer fazer a parte de Deus. Você quer saber o tempo, você quer saber o como. É aquele negócio.
A árvore está cheia de fruta verde. E você começa a chutar a árvore porque você quer a fruta, quer comer a fruta. Sabe o que vai acontecer? A fruta vai cair na tua cabeça e você não vai comer ela, porque ela está verde. Tem o tempo da germinação. Pode falar, professora. Eu ia falar que eu não a Elci não consegue entrar aqui pela Rádio Luz Radiônica pelo Instagram, mas ela escolheu um número. Não sei, é o Instagram. Tá acontecendo a mesma coisa que aconteceu com a gente umas semanas para trás aí. Ela falou que ela tenta aceitar, mas ela não consegue entrar. Você Porém, precisa ela escolheu o ver. número. Mas a gente já conseguiu trazer pessoas, né? Mas deve ser o Instagram mesmo. É, o Instagram, é que ele fez aquelas mudanças lá que eu já tinha comentado com você, e às vezes, sei lá, não entra, enfim. Mas o número que ela pediu, professor, pode ser ou você quer que chame uma outra pessoa? Não, pode ser, pode ser. Pode ser? Número 32, ela quer. 32? Isso. Perfeito, estou embaralhando aqui. Número 32, né? Isso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10. Era mais fácil ter contado de trás para frente, né? Mas agora já foi. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Gente, 25, 32, vamos chegar lá. Gente, o oráculo, tá? Embora foi uma aluna nossa, a Elci, que fez a escolha, tá? Mas com certeza ele vai trazer uma mensagem para que você possa refletir sobre ela e vai te trazer algumas respostas para o momento que você está vivendo hoje, tá? Não tenha dúvidas disso, tá? Às vezes, a pessoa fala assim, eu vou pensar em relacionamento, ver qual é a resposta que sai. E de repente a resposta sai trabalho. Sim, porque às vezes se você mudar de emprego, você encontra o teu relacionamento. Tão simples quanto isso. Então, nós temos por hábito uma coisa muito simples que nós não entendemos às vezes. O que nos trouxe até aqui é o meu conhecimento até aqui e é a forma como eu penso, as atitudes que eu tive conforme eu agi até aqui. Só que eu sempre tenho tendência de continuar agindo da mesma forma, pensando da mesma forma, porque eu sou condicionado a isso. Então, enquanto eu não me abrir para testar coisas novas, para fazer coisas novas, para pensar de uma forma diferente, para mudar o meu olhar em relação às coisas, vira e mexe. Vai parecer que eu estou mudando, mas daqui a pouco eu volto de novo. É como se eu estivesse correndo atrás do rabo. E qual o sentido de correr atrás do rabo? Morder o próprio rabo? É melhor nem pegar o rabo, porque se pegar vai doer. Tá? Então, vamos lá. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Hoje, professora, parece que eu engoli um rádio de pia, né? Umas pilhas, né? Tô falando mais que o rádio. 32. Não, Ó não que tem imagem problema. bonita. É Ó que assim imagem bonita. mesmo. Linda a imagem, professor. Renascimento. É hora de renascermos, ó. Renascimento. Carta linda. Gratidão, Elci, por sua contribuição. Nós já vamos ver aqui qual o significado dessa carta. Renascimento. Renascimento. Vamos ver aqui o significado dessa carta. Lembrando que, muitas vezes,
Como que uma flor renasce? Bom, você tem lá uma flor, aí essa flor dá um botão, aí vira flor, aí dá um monte de sementinha, aí morre. Aí aquela sementinha seca, está morta, e aí ela renasce. Olha que interessante, que a gente pode aprender com a natureza. Mas peraí, não se mata, não se mata. Eu não estou falando que a gente tem que se matar, mas a gente tem que muitas vezes soltar aquilo que a gente não quer soltar, o passado, as mágoas, para renascer para o novo. É o morrer nesse sentido. Olha quantos de nós está aí vivendo ansiedades. Por conta do quê? Por conta de pegar aquilo que no passado deu errado, aquilo que no passado podia ser diferente, trazer para o presente e já jogar para o futuro, se preocupando que pode acontecer pior no futuro. Gente, não existe nem passado, nem futuro. Só existe o presente. No passado, você estava vivendo o presente. O que você chama de futuro, né? No passado, você estava vivendo o presente, lá no passado. E o futuro é o hoje, é o presente. E engraçado, o hoje, você está vendo que tinha passado, mas não é passado, já morreu. Só que o hoje vai determinar o teu futuro. Só que quando você chegar lá, o hoje vai ser passado e o teu futuro vai ser presente de novo. Então, olha só, quando você estava no passado, você estava vivendo o presente. Agora você está vivendo o presente. Quando você chegar no futuro, você está vivendo o presente. Então, por que ficar no passado e no futuro e não ficar no presente? Não olhar para o que você tem agora, para as graças de Deus que você recebe, quando o teu filho vai na padaria comprar pão para você e traz o pão para você. Sim, podia acontecer um monte de coisas. Só que nós, às vezes, precisamos que aconteça algo para depois a gente se sentir feliz. Olha, na época agora do Covid que aconteceu, quantas pessoas, eu não sou feliz porque nada dá certo na minha vida. Aí vai, aí um ente querido fica doente, aí vai para o hospital, aí fica entubado, aí quando dava sorte de sobreviver, sim, porque era uma roleta russa, cada 2 que ia, um morria, mas quando dava sorte de sobreviver, aí você ficava feliz, aí você... Gente, precisou passar por tudo isso para você ficar feliz? Quando que nós vamos ter consciência de sermos felizes a partir de quem já somos, a partir daquilo que já temos, a partir das conquistas que já conquistamos, a partir de tudo que nós já pedimos e que já tivemos? Porque enquanto a gente ficar sempre na expectativa de algo externo a nós para ficar feliz, primeira coisa que vai acontecer é a decepção, que é o caminho mais curto para a decepção, é você colocar a tua expectativa de felicidade no outro ou numa situação. Só que mais do que isso, você está decretando para o universo que você não tem capacidade de ser feliz. Porque se você não consegue ser feliz pelo simples ato de respirar agora, você acha mesmo que você vai ser feliz quando você quitar a tua casa? Você está mentindo para quem? Você pode ter um momento de alegria lá, fazer um churrasquinho, tal, mas no dia seguinte você já está reclamando que a telha quebrou. No dia seguinte você já está reclamando, essa casa, o lugar não era bem como eu queria. Olha o vizinho aí, fala alto demais, vou ter que comprar outra casa. Vou ter que vender essa. E quando eu vender essa casa, aí eu vou ser feliz. E assim você se engana a vida inteira. E deixa de viver simplesmente para morrer em vida, tá? Então muita atenção a isso. Renascimento, desculpa, Elci, pela demora aí. Renascimento. Como eu falei, eu acho que eu engoli umas pilhas hoje. Hoje eu estou falando demais. Hoje ele está falando por mim e por ele. Professor, eu nem deixei você falar, professora. Não, é que tá tão legal, é que assim, a gente vem, né? Vai vindo as ideias e a gente vai falando, mas tá certo mesmo, tem que falar mesmo. Renascimento. Vamos lá, renascimento. Imerso nas profundezas do seu próprio ser, existem tesouros. Não é tesoura, não. É tesouros. Tesouros.
qualidades e níveis de consciência ainda inexplorados. Talvez até mesmo inimagináveis. Chega um momento da nossa vida em que esse potencial que todos possuímos, um potencial luminoso, adormecido dentro de nós, precisa desesperadamente de espaço para desabrochar. A carta do Renascimento fala exatamente desse momento sagrado, em que essa essência profunda aflora, trazendo com ela uma vasta teia de novas possibilidades. Quando isso acontece, é como se a gente nascesse de novo, mas desta vez dando à luz a nossa própria alma. Em geral, isso acontece logo depois de termos passado por um período de muita turbulência na nossa vida. Pode ser que tenhamos passado por doenças ou sofrido com a perda de alguém, com um acidente, ou até mesmo com indecisões, com procrastinações. Porque pode ser que tenhamos sofrido, às vezes, uma separação dolorosa. Geralmente, o dia de sol sempre vem depois daquela tempestade. Pode ser que passamos por uma ruptura financeira ou até mesmo tenhamos vivenciado alguma frustração. O fato é que quando vivenciamos experiências de profunda frustração, é como se fôssemos partido ao meio. As verdades em que nós tínhamos nos baseado por toda uma vida, de repente, caem por terra e nós nos sentimos ainda mais fragilizados. E é nesse momento, no entanto, com o nosso ego frágil e ferido, às vezes despedaçado, que a alma finalmente encontrará espaço para começar a se manifestar. É como se a casca precisasse ter se rompido para que o verdadeiro eu, o verdadeiro ser, pudesse abrir as suas asas e começar então a voar. Mas para isso, precisamos deixar para trás tudo aquilo que nos despedaçou. Porque senão, continuaremos mortos em vida. Finalmente, ao entender esse ponto, ao renascer de um novo modo, nos permitimos ser simplesmente quem somos. Muitas vezes, nós já estamos cansados simplesmente por tentar corresponder às expectativas de outras pessoas, por tentar ser aquilo que nós não nascemos para ser. Mas, quando entendemos este conceito pela primeira vez, nós arriscamos revelar a nossa verdadeira natureza. Se o Renascimento te trouxe esta mensagem hoje, saiba que aquelas dificuldades que você estava atravessando nos últimos tempos tiveram apenas a finalidade de te preparar para este momento que está chegando. Chegou a sua hora de morrer para o velho, de largar, deixar ir e de nascer mais uma vez, mas desta vez com todo o brilho da tua alma. Você está vivendo um enorme salto de consciência há algum tempo. E acredite, está sendo conduzido na direção de um estado de paz, de alegria, que você nunca tinha atingido
antes, em harmonia com o seu ser. Neste exato momento, existem energias angelicais ao seu redor, facilitando que você possa renascer para o novo, desapegar do velho e seguir adiante, a partir de agora. É como se essas energias fossem parteiras luminosas que vão te guiar na direção de uma nova vida, uma vida com mais plenitude, uma vida mais verdadeira, uma vida muito mais feliz, onde você poderá também ser semente dessa felicidade para outras vidas. Apenas confie, se entregue, supere esse medo, despeça-se da vida como a tem conhecido até hoje, pois lindos milagres já aconteceram. E o primeiro milagre a acontecer foi o seu renascimento. Interessante. Linda mensagem, hein, professor? Foi um... Pegou na mão e foi andando com a gente. Manda uma mensagem, Elci, para a professora lá no WhatsApp, né? Foi no WhatsApp que ela se comunicou com você, professora? Não, foi aqui pela nossa particular aqui no Instagram. Ah, tá. Então manda uma mensagem, Elci, se fez sentido, se, né, tem a ver com esse momento, só para nos trazer uma luz. Enquanto a Elci vai mandar essa mensagem, porque foi ela que escolheu o número hoje, né? Ela escreveu assim, professor, ela falou assim, que você tem um conhecimento maravilhoso, e ela falou que ela tinha conversado com você falado com você ontem sobre isso. O Lourenço também escreveu aqui no comentário que ele achou muito lindo e que ele gostou bastante. Fez até um joinha. Gratidão, Lourenço. Gratidão a todos, né, que estiveram aqui com a gente. E se vocês sentirem no seu coração de serem também sementes, compartilhem esta live com outras pessoas. Levem essa mensagem a outras pessoas. Independente se a pessoa vai assistir ou não vai assistir, faça a sua parte, tá? Faça a sua parte. Nós estamos aqui fazendo a nossa parte, trazendo aqui todo o nosso amor, dedicando o que nós temos de mais precioso, que é o nosso tempo, trocando experiências com vocês, conhecimento com vocês. Como eu havia dito, eu estou encerrando amanhã as inscrições para a minha última mentoria deste ano, que é um valor assim, totalmente simbólico, é um presente que eu estou entregando, tá? A Elci, inclusive, ela está nessa mentoria e ela pode confirmar, não fala o valor, mas pode confirmar que é um valor bem simbólico. Se você desejar saber mais a respeito, eu vou te pegar pela mão, eu vou te conduzir com o que eu tenho de melhor que me proporcionou chegar até onde eu estou, com a liberdade financeira, geográfica e de tempo que eu tenho hoje. Quem me acompanha no Instagram sabe da minha rotina, sabe da minha vida. Eu posto todos os dias, né? As minhas lives, eu posto as minhas viagens, eu posto as minhas diversões em família, eu posto eu cozinhando, eu posto eu fazendo estripulias, né? Então, quem me acompanha no carlosmagalhães.tqrs sabe de tudo isso. Mas para você que ainda não me conhece, me chama lá no privado. Né? Para você que deseja participar dessa mentoria, me chama no privado, ainda dá tempo, vai encerrar amanhã, e eu te passo todas as instruções, tá? Ah, mas agora não dá, né? Agora não dá porque eu já estou fazendo outro curso, não sei o quê. Tá bom. Quantos cursos você já fez? O que resolveu? Ah, mas agora não dá porque agora eu não tenho dinheiro, eu não estou trabalhando. Se o problema é financeiro, fala comigo. Para de mentir para você mesmo. Ah, mas é porque eu não tenho tempo, porque... Para de mentir para você mesmo. Seja sincero. Eu não quero fazer. Ok. Eu não quero renascer. Eu não quero me transformar. Ok. Você tem o direito. Não precisa mentir para você. Porque se eu falasse assim, olha, todo mundo que ficar comigo,
cada domingo que eu vou dar essa mentoria, vai ser 4 domingos, a cada 15 dias, vai ganhar $1 milhão. Todo mundo estaria a perguntar qual é o horário. Pois é. Aí já não teria problema, né? Então, para de mentir para você mesmo. Para de mentir, porque o que você vai acessar lá, talvez te traga mais do que $1 milhão. Porque para mim trouxe. Para mim trouxe. E não estou falando, eu estou falando de financeiro mesmo. Eu não estou falando só de riqueza, riqueza espiritual, riqueza... Ok, nós temos que ter todos os pilares. Mas nós precisamos do dinheiro também. O financeiro é uma parte fundamental. Até as pessoas que só meditam, elas têm que ter um lugar para meditar. Elas têm que ter o que comer, elas têm que ter o que beber. E para isso precisa de dinheiro. Até as pessoas que vivem de caridade, têm que ter dinheiro por trás disso, tá? Então, para de mentir para você. Mas dinheiro não traz felicidade. Ok, pode não trazer felicidade. Mas eu prefiro ter a felicidade com dinheiro do que ter tristeza com pobreza. Porque muito difícil você acessar a felicidade plena, em plenitude, na pobreza. Não é impossível, mas é muito difícil. Porque automaticamente, primeira coisa é que você começa a se afastar ainda mais da riqueza. Por quê? Porque você começa a falar, para mim isso tá bom. Uma mentira. Quem é que não gostaria de ter um plano de saúde melhor? Para cuidar melhor do seu filho? Quem é que não gostaria de morar numa casa melhor? Então para de mentir para você. Não, mas esse negócio de dinheiro, isso é o mal do mundo, porque é por causa do dinheiro que acontece isso. Ok, quando você está decretando isso, você simplesmente está dizendo que não quer dinheiro. Vê o que ele fez ali, tem dinheiro, e foi lá e comprou um carro de 2 milhões, para que isso? Então faz o seguinte, abençoa aquela pessoa e faça o mesmo, só que aí você não compra o carro. Quando você tiver 2 milhões, você faz caridade. Só que enquanto você está criticando o outro, lembra de como você se comunica com o universo. Você está gerando escassez. Por quê? Porque você só está criticando o outro por conta da tua incapacidade momentânea de gerar aquela riqueza. Então tudo isso nós precisamos entender. Quando a gente entende isso, a gente entra no fluxo. Sabe aquela conta de água quando chega para você e você fala, nossa, mas subiu de novo essa água, como é caro isso? Olha o que você está sentindo, escassez. Você tem que mudar o olhar. Você tem que perceber que antigamente, e até hoje em alguns lugares, as pessoas vão lá no meio do barro, onde tem uma pocinha de água, e pegam numa panela um pouquinho daquela água barrenta para fazer a comida. Ali, no mesmo lugar que a vaca está bebendo, que o peixe está nadando, que o sapo está pulando. Né? Então você precisa associar a energia, a sua energia, ao dinheiro e não contra o dinheiro. Porque você associa a energia do dinheiro a algo ruim. Sim, porque olha só, quando você paga a conta com dor ou reclamando, você está decretando que o dinheiro só serve para te tirar da dor. E é claro que você não quer dor. Então você não precisa de dinheiro. Porque só serve para te tirar da dor e você não quer dor. Só que a conta vai continuar chegando. E você vai continuar sem dinheiro para pagar. Agora, se você falar, nossa, ficaram um mês inteirinho me servindo. Aquela água quentinha, aquele banho quentinho, para eu pagar agora. Tanta gente trabalhando, né, para eu ter água limpinha, testada, com cloro, para eu tomar água, para eu tomar suco, para eu fazer minhas, sei lá, o que você faz com a água, minha comida, para eu encher minha piscina. Aí você está associando a energia do dinheiro à alegria, à gratidão, à felicidade. Gente, e a vida começa a mudar. Milagres começam a acontecer. Não tem uma fórmula, tem princípios. Ok? Te espero na mentoria. Me chama no privado. Oi, professora. Beijo a todos. Para quem tiver dúvidas e quiser falar direto no WhatsApp comigo, vai lá no meu Instagram. Você deve estar assistindo aqui pela professora, mas você vai no carlosmagalhães.tqr.
RS. Vai lá no Instagram e aí lá tem a bio. Aí na bio tem o meu WhatsApp. Você clica lá e fala: oi, Carlos, sou eu. Queria saber mais detalhes. Aí eu te passo todos os detalhes. Gratidão a todos. Grande beijo. Professor. Muito obrigada pelo todo esse aprendizado nosso aqui. Eu já estou mais quietinha, né? Eu já estou deixando ele falar, porque é tudo do meu interesse. Eu adoro quando ele fala sobre física quântica, então eu deixo ele falar. Gratidão, obrigada, Elci, pela mensagem, viu? Pelo número 32. Gratidão. Gratidão a todos vocês que estavam aqui conosco no Instagram da rádio. Lembrando que a gente tem lá no YouTube o programa Missão Ser Feliz, com outras metáforas. Temos o Minuto da Consciência, que são vários exercícios que o professor faz. Há 3 anos. Tem conteúdo lá de 3 anos atrás. E tem também, gente, o Chá com os Anjos. Se você perdeu alguma playlist e não consegue encontrar aqui no Instagram, entra lá que tá lá, ok? Gratidão, Beijo Mara, gratidão, Elci, gratidão, Karine, gratidão a todos que passaram por aqui, né, que foram bastantes, né? Então a gente não se recorda de todos, mas mais uma vez gratidão, amor, paz, luz e muita harmonia sempre. Até quarta-feira que vem. Beijo. Até. Beijo.